Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos, Deus tem nos chamado e nos despertado a nossa atenção, sobretudo nos últimos anos do ministério de Volta à Palavra, para a questão do Evangelho. Nem poderia dizer, mas o ministério sempre pregou o Evangelho toda a vida, porque se diz que agora o Senhor tem nos chamado e nos despertado para a questão do Evangelho. Ocorre que Deus, Ele vai se revelando e vai revelando a sua palavra aos seus filhos na proporção de entendimento e de crescimento dos seus filhos. Imagine só você que é pai chegar para o seu filho de 2 anos de idade e querer ensinar toda a sua experiência, toda a sua vida, todo o seu conhecimento para uma criança de 2 anos. Ela vai assimilar? Ela vai compreender? Certamente não. Então Deus, assim como nós, pais humanos, Ele no caso o Pai Celestial, Ele vai pouco a pouco nos ensinando, Ele toma nas nossas mãos, o Espírito da verdade nos toma pelas mãos e vai nos conduzindo pelo caminho, pela estrada, na nossa experiência, e Ele vai então nos mostrando as coisas mais básicas, mais elementares, e Ele vai então avançando. E eu posso louvar ao Senhor porque agora com 20 anos de ministério podemos ver o tanto de avanço que nós tivemos. E eu digo que de alguns anos para cá, provavelmente de uns 5 anos a 6 anos para cá, o Senhor tem nos chamado a atenção para a essência do Evangelho. Isso porque no meio do cristianismo, enquanto instituição, cristianismo enquanto religião, conforme a tradição, e todos nós homens estamos sujeitos a ficarmos enredados eventualmente, não é? Porque somos seres sociais, mas o cristianismo, ele tem ensinado um evangelho meramente dogmático. Eu quero que você me escute com o seu coração. E a despeito, preste atenção em nome de Jesus, e a despeito do tanto que seja ortodoxa a doutrina, a despeito de o quanto é ortodoxo o ensinamento, a despeito de quão correto seja o conceito acerca disso ou daquilo, enquanto o evangelho permanece enquanto conceito, enquanto teologia, enquanto mera ortodoxia, ele nada faz em nossas vidas. Isso porque nesse sentido, há o evangelho dogmático, que é mera doutrina, que é mera confissão verbal, que se encaixa e se enquadra de acordo com a cultura e tradição dos homens, mas há o evangelho de Cristo, de fato e de verdade, que ele não se restringe nem se limita a meros conceitos. Interessante que há um texto, Mateus capítulo 24, versículo 14, quando Jesus fala assim, olha, e este evangelho do reino será pregado a todo mundo para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Eu me recordo que antigamente nós dizíamos assim, que quando Jesus fala, e este evangelho do reino será pregado, me recordo como se fosse hoje, nós entendíamos que se referia este evangelho ao evangelho de Mateus, o que faria todo sentido, né? Você tem o evangelho de Mateus, de Marcos, segundo Lucas, segundo João, este evangelho. A questão que é muito maior do que esse mero entendimento, é que quando Cristo diz essas palavras, não havia evangelho de Mateus, nem de Marcos, nem de Lucas, nem de João.